Vamos lá, doutora. Você começou na carreira pública, né, na carreira policial, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Sim. Como é que foi aí a sua primeira aprovação? Ou melhor, como é que foi a primeira posse, né? Porque, quer dizer, não Foi, sei. foi, foi primeira aprovação, Ah. sim. Foi primeira prova e primeira Aí, aprovação. aí os outros vêm e ficam assim, mas ela passou de primeira, eu não consegui passar. Mas não é um fato normal de acontecer com as pessoas isso. Não, não é, doutora. Sim, mas assim, eu sou muito crítica e eu vou ser bastante transparente aqui e leal ao que eu realmente acredito, né? Não estou muito preocupada em agradar, vamos assim dizer, os concurseiros nesse sentido. Mas eu acredito que é o seguinte, claro que não existe receita de bolo para aprovação, né? Mas também não existe um único método de estudo. Alguns métodos, algumas formas são válidas, mas eu acredito que muito as pessoas ficam procurando, tipo, fórmulas milagrosas. Eu vou comparar o estudo a, tipo, por exemplo, ficar sarado e a obtenção de outros resultados. Todo mundo quer, assim, sabe o que precisa ser feito, sabe que é um processo que tem que ser observado, mas as pessoas querem pular etapas, querem pegar atalhos e aí não conseguem chegar. Eu adoro frasezinha de efeito e eu tive alguns excelentes professores em cursinho que falaram frases que me marcaram até para a vida. E um deles falava o seguinte: Paula, concurso público é fila. Se você ficar na fila, a sua vez vai chegar. Não importa se a fila está pequena, média ou grande. Gosto muito desse aí também. O problema é que, por exemplo, às vezes a pessoa está na fila e fala assim: quer saber? Vou tirar férias porque eu mereço. Vou dar uma saidinha da fila. Exatamente. E é essa saidinha da fila, quando a pessoa dá, que ela não volta para o lugar onde ela estava. E muitas vezes confunde mais o estudo do que ajuda, tipo, a dar essa respirada na mente, né? E uma outra coisa que foi um professor, assim, sensacional que eu tive de penal, Gabriel Habib. Professor de todos, né? Que Habib falava o seguinte: por mais genial que você seja em relação aos processos que tem que ser observados, ele falava, por mais genial que você seja, se você conseguir passar, eu sou um superdotado, conseguir passar para a Universidade de Medicina, para a Faculdade de Medicina aos 15 anos de idade, ok. Você não vai conseguir fazer a Faculdade de Medicina em um ano. Existe um período que tem que ser seguido, né? E as pessoas pulam muito essas etapas. E o que acontece? Ao que eu me destino a fazer, eu sou muito dedicada, obcecada, disciplinada, radical. Eu lembro que num cursinho que eu fiz, muitas das meninas com as quais eu convivia falavam assim: mas você é muito radical. E aí eu brincava, eu falava assim: eu não conheço ninguém que tenha uma vida equilibrada, que saia, que viaje, que passeie, que esteja com cinema em dia, teatro em dia, namorando, indo para festa, com 8 horas de sono por dia, trabalhando e que passe no concurso dos sonhos, que passe num concurso difícil. Eu não conheço. Então, eu prefiro me dedicar de forma integral, tirar tudo que eu conseguir tirar, claro, mantendo a minha sanidade, de uma forma que eu consiga. Às vezes o que eu vou conseguir você não consegue, e vice-versa, né? E ter a certeza de que, por exemplo, vamos dizer, no caso de uma reprovação, eu tenho a certeza de que falaria assim: eu efetivamente dei o meu melhor, porque eu não conseguiria lidar, Thiago, com a culpa. Será que aquele dia, se eu tivesse deixado de ir para a praia? Será que se eu tivesse deixado de ir para aquela festa? E eu comparo muito também com vida de atleta. Se você é o verdadeiro atleta, se você tem o espírito de atleta, nenhuma outra coisa te distrai. Nenhuma outra coisa realmente chama a tua atenção e teu interesse, porque você quer passar. Tanto porque você quer ter aquela sensação de realização, de conquista, como você quer ficar livre também daquilo. E cada vez que você vai abrindo mão, parece que você vai se afastando um pouquinho daquilo. Então, para te responder como é que foi a minha primeira aprovação. Assim, por isso que eu não me considero nem tanto assim concurseira, no sentido que tem gente que faz um monte de concurso, né? E parece que tem quase que uma vida dedicada ao concurso nesse sentido. Eu fazia faculdade de engenharia eletrônica na UFRJ, porque eu sempre gostei muito de matemática, sempre tive muita facilidade com matemática. E aí eu escolhi fazer faculdade de engenharia eletrônica quando eu estava no último período, já para fazer trabalho de conclusão de curso, monografia, né? Eu comecei a ouvir falar sobre concurso.
porque naquela época, aí a gente acaba falando a idade da gente, né? Naquela época não tinha rede social, etc. Então, assim, a divulgação não se dava como se dá hoje. Isso foi em 2018, mais ou menos. Isso foi, eu vou chutar, eu vou me perder aqui nas datas daqui a pouco. 2018. Foi 2018, não, ponto. daqui a pouco eu faço umas contas. E aí foi, vou chutar, 2001, que eu entrei na faculdade em 96. Eu entrei na faculdade com 17 anos, em 96. Façam as contas. E foi mais ou menos em 2001. Então, quando eu estava terminando a primeira faculdade, eu comecei a ouvir sobre concurso público. Eu não conhecia à época nenhum policial. Então, não tinha assim, você tem alguém de referência, você conhecia algum policial? Eu não conhecia. O trabalho policial como um todo também não era tão divulgado como a gente tem, ao longo do tempo, tido mais conhecimento, mais informação. E uma das coisas que me chamou mais a atenção, eu não vou mentir, foi a questão da estabilidade. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que procura estabilidade nas coisas que faz. Não sou uma pessoa que, muito embora eu tenha abraçado a profissão, teoricamente, assim, eu não me diria uma pessoa que gosta de riscos. Uma pessoa ousada, esportes radicais, isso não me define. Mas, às vezes, as pessoas até falam, mas você vai para a comunidade, para a área conflagrada. E aí eu sempre falo, gente, são coisas separadas. Uma coisa é quando eu estou a trabalho. Ali eu nunca vou me recusar a fazer qualquer coisa que eu tenha que fazer no exercício da minha função. Mas na minha vida pessoal, não gosto de esporte. Nunca andei de montanha-russa. Vamos fazer um desafio, hein? Arriscado demais isso. Enfim, aí eu estava no último período, conheci sobre concurso público, resolvi começar a estudar para concurso público, fui para um cursinho, que a gente ouve falar que são só noções de direito. Nunca é. Aí, quando eu cheguei, eu sempre falo, uma das aulas que mais me impactou foi minha primeira aula de direito constitucional, quando a professora começou a falar de artigo, aline, inciso, que eu... mas, peraí, tem que ter uma aula antes para explicar o que é uma linha, o que é um artigo, o que é um inciso, o que é um parágrafo. Enfim, e aí eu comecei a estudar e, à época, os 3 concursos grandes que tinham eram Polícia Federal, Receita e INSS, né, para quem não tinha formação em Direito. E aí, na verdade, polícia como um todo. Aí eu resolvi fazer concurso para Polícia Civil. Na verdade, eu estava estudando, até que um amigo meu veio conversar da minha faculdade, veio conversar, vamos fazer concurso para Polícia Civil, porque você já está estudando, está perto de sair o edital. E aí, enfim, me dediquei muito, fiz as 2 provas de oficial de cartório e inspetora, passei nos 2, e aí optei por oficial de cartório, fiz academia, a Cadepol, e, na verdade, quando eu estava na Cadepol, saiu... Aí eu continuei estudando, quando eu estava na Cadepol, saiu o concurso da Polícia Federal. Aí eu fiz para escrivã, passei, só que como o concurso é mais demorado por conta de outras etapas, eu tomei posse na Polícia Civil, trabalhei no setor de inteligência, trabalhei também na divisão anti-sequestro, e assim, eu considero que ali, quando as pessoas me perguntam, foi na Polícia Civil que aconteceu, que nasceu a minha paixão pela polícia, porque é muito fácil as pessoas que não conhecem a realidade, que acham que sabem o que é um trabalho policial por conta de uma reportagem, por conta de um vídeo em rede social, por conta de ter um amigo que é policial e fala assim, não, eu tenho super vocação, sou muito operacional. Aí você fala com base em quê? Com base em 3 vídeos e 2 podcasts que eu assisti, eu percebi que eu sou muito operacional. E quando você vai para a realidade, não só que você conhece profissionais que são extremamente dedicados, extremamente competentes, que são pessoas assim que fazem a diferença, né? E num trabalho que é muito difícil. E eu até vim para cá pensando hoje, Thiago, eu falo assim, como a gente tem que valorizar o trabalho dos antigões, dos cascudos, dos policiais, os polícia raiz, né? Porque você fica pensando, hoje a gente tem muitos recursos tecnológicos. Como é que você fazia alguns dos trabalhos antigamente, por exemplo, sem telefone celular? Sem nada. Entendeu? Você ia no orelhão, ligava, voltava para o carro. Então você fica pensando assim,
se hoje, mesmo com tantos recursos, com tantos avanços tecnológicos, por vezes a gente tem dificuldade, como esses policiais que nos antecederam conseguiram fazer trabalhos assim realmente dignos de muitos aplausos. Enfim, tomei posse, comecei a trabalhar na inteligência, depois eu fiquei um período na divisão anti-sequestro, até que eu fui chamada para fazer academia da Polícia Federal, fui para Brasília, para a Academia Nacional de Polícia, cursei a academia, e aí tomei posse, escolhi vaga, tomei posse em Manaus. Logo ali. Manaus. Aí deixa eu só voltar um pouquinho. Na verdade, quando a Academia da Polícia Civil aqui, a Cadepol, fiz o concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, que eu me encantei com aquilo, eu falei assim, o que mais eu posso? De qual outra forma eu posso crescer na carreira? E aí eu resolvi fazer faculdade de Direito para ser delegada. Então, na verdade, comecei a cursar Direito aqui no Rio. Aí, quando eu tomei posse em Manaus, fui para lá, continuei a faculdade lá. Depois de um tempo, consegui voltar para o Rio como escrivã, concluí minha faculdade de Direito. E, salvo engano, o concurso de delegado tinha próximo de 10 anos que não tinha. E sempre fica que é um terrorismo, né, que acontece em Vai cursinho. sair. Não, porque eu conheço um fulano lá de Brasília que garantiu. Vai sair no primeiro semestre de 2023. Aí chega último dia de julho, não. Ele me garantiu que sai no segundo semestre de 2023. E assim, o concurseiro fica nessa expectativa. E isso é péssimo até para fins de planejamento, que eu sempre fiz essa comparação, vestibular. Você sabe que tem todo ano, você sabe mais ou menos qual é o período, então você consegue se programar. O concurso você não sabe, vai vir daqui um mês? Vai vir daqui 10 anos? Qual é a estratégia? Qual é o livro? Qual é a metodologia? Enfim. E aí comecei a estudar, porque eu sabia que eu queria ser delegada, não servia nenhuma outra profissão. E aí, enfim, veio o concurso, como eu falei, depois de cerca de uns 10 anos, salvo engano, e foi o primeiro concurso com prova oral. Aí sabe aquela mistura de emoção, frio na barriga, medo, revolta, você fala assim, poxa, na minha vez, exatamente, na minha vez, não podia ser no próximo. E eu acredito que a prova oral seja o terror de 100% dos candidatos, porque a gente sempre ouve aquelas lendas urbanas, vai cair, qual é a natureza jurídica? Falando em natureza jurídica, o aluno já está tremendo. Exatamente, aí você fica assim, nossa, aquelas perguntas que a gente ouve, né? Normalmente, que você acredita que são muito difíceis, que ninguém vai conseguir responder. E um outro fato que às vezes me abalava um pouco emocionalmente eu via pessoas que, no meu entender, estavam à minha frente, no sentido de conhecimento, de estudo, e que não passavam. E às vezes a gente até brincava, caramba, fulano tem que passar logo, porque a gente só vai conseguir passar depois dele, porque ele tinha lido as melhores doutrinas, os melhores livros, tudo que a gente era tipo um guru, um oráculo, tudo que a gente perguntava, o colega sabia responder, mas não passava. Enfim. E aí veio a prova, enfim, continuei estudando, aí consegui focar mais, assim, especificar mais os estudos por conta do edital. Já ter sido publicado, passei, aí fui para Brasília de novo, fiz academia de polícia, depois eu tomei posse em Belém, fui para Belém e depois de um tempo consegui voltar para o Rio. Isso, eu estou tentando resumir mais ou menos 21 anos de caminhada. Não, eu vou fazer uma pergunta aqui, né, doutor? Você fez a prova da Polícia Civil, passou nas duas. Passei. Aí fez a prova de escrivão da Polícia Federal. E aí fez a prova... de delegado. Você fez 4 provas na vida, é isso? Fiz. E aí nunca reprovou? Não, mas, Thiago, assim, não sou superdotada, sempre fui muito inteligente. Tem certeza? Né? Sempre fui muito inteligente. É ruim a gente falar isso, mas, assim, sempre fui melhor aluna de todas as escolas que eu estudei, mas, associado a isso, eu sempre fui e continuo sendo muito estudiosa. Eu sou muito estudiosa. A gente estava conversando, você falou.